Olá, muito boa noite. Está começando mais um programa Firmados em Cristo. Programa que nasceu no coração de Deus para edificar a minha e a sua vida. Que nesta noite o Espírito Santo possa ministrar ao seu coração uma palavra que Deus ministrou no meu coração e que nesta noite eu quero ministrar a você. Que o Espírito Santo encontre liberdade no seu e no nosso coração para que nós possamos ser edificados através dessa palavra de hoje. Mas antes de tudo eu quero orar pedindo ao Espírito Santo que venha conduzir esse momento e que ele seja o ministrador para a sua vida, que eu seja apenas um canal de bênção para que o Senhor possa usar para que a sua vida e a vida da sua família seja edificada. Soberano Deus, eterno Pai, graças eu te dou por mais essa oportunidade de poder estar aqui, ó Deus, para ministrar a tua palavra. Que neste dia o teu Espírito Santo possa encontrar liberdade em nossos corações para falar aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que queremos ouvir. Eu coloco a minha vida, Pai, na tua total dependência. Usa-me conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Que tudo o que eu venha falar aqui nesta noite, ó Deus, seja unicamente para o louvor da tua glória. Que o Senhor cresça e que eu diminua. E que essas vidas, meu Pai, que têm nos acompanhado pela internet, possam receber essa palavra, Senhor, e ser edificado. E que tudo que for feito aqui, Pai, seja unicamente para o louvor da tua glória, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu trago uma palavra para você nesta noite. Eu creio que veio do coração de Deus ao meu coração para nesta noite estar transmitindo para você e que você possa receber essa palavra e pedir e permitir que o Espírito Santo, ele mesmo transforme essas palavras em vida em seu coração. Eu quero usar como tema para essa mensagem, que se chama A Imagem e a Semelhança de Deus. Eu quero usar como texto o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo de número 26, que diz assim: Então Deus determinou, façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os grandes animais e todas as férias da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Queridos, quando Deus ele terminou de concluir a sua criação e tudo que ele fez na terra, ao sexto dia, ele diz algo muito interessante. Ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Isso nos mostra que quando Deus ele determina em criar a maior da sua criação, que é o homem, ele não está sozinho. O versículo diz: façamos o ser humano. Ele diz façamos, ele não diz eu vou fazer, você faça. Não, ele diz façamos, está no plural. Isso nos mostra que ele não está sozinho na criação do homem. E ele, na criação do homem, ele conta com a presença de Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando Deus vai criar o homem do pó da terra, ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele não diz conforme a minha imagem, conforme a minha semelhança, mas ele diz conforme a nossa. Então, a criação do homem foi criada por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E é interessante, queridos, que quando Deus ele cria o homem, a maior de todas as suas criações,
ele entrega ao homem o poder e a autoridade de domínio. Quando ele diz no versículo, domine o homem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os grandes animais e todas as feras da terra, ele está dizendo, você agora tem toda a autoridade de domínio sobre toda a minha criação embaixo da terra. Domine sobre todas as coisas. Toda a minha criação está sobre a tua autoridade, sobre teu domínio. Mas Deus não disse domine sobre os homens. Mas ele deu ao homem o domínio próprio. Quando Deus cria o homem, ele entrega ao homem algo interessante, ele entrega o domínio próprio. Ele diz para o homem, domine sobre todas as coisas, mas tenha domínio próprio. Para você ter domínio sobre todas as coisas, para você ter autoridade sobre todas as coisas, você vai ter primeiro que se dominar. E se você não se conseguir se dominar, você não vai conseguir ter autoridade sobre nada, ter domínio sobre nada da minha criação. E, além do mais, além de Deus dar ao homem o domínio, a autoridade sobre todas as coisas, o domínio próprio, Deus dá ao homem também o direito de livre decisão, livre arbítrio. Deus deu ao homem o direito de livre escolha, porque Deus não criou o homem para ser um robô que ele domine. Não. Deus criou o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Deus criou o homem perfeito. Deus criou o homem para viver livre. Ele dá ao homem o direito de livre escolha. E ele dá uma ordem para o homem. Ele chama o homem e mostra todas as árvores do jardim e diz, de todas essas árvores, tu tens plena liberdade para comer. Porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque certamente do dia em que dela comeres, morrerás. E Deus colocou o homem na terra, entregou o jardim, deu tudo, deu autoridade sobre toda a sua criação. Entrega o domínio sobre todas as coisas ao homem, autoridade sobre todas as coisas, domínio próprio, mas ele entrega também ao homem o direito de livre escolha. Isso quer dizer que ninguém é obrigado a fazer nada para Deus. Tudo que eu fizer para Deus, eu não posso fazer por obrigação, mas eu vou fazer por livre e espontânea vontade e por amor e por reconhecimento pelo que Ele é. Não pelo que Ele pode fazer, não pelo que Ele pode me dar, mas pelo que Ele é. Eu vou fazer as coisas para Ele voluntariamente, com amor e dedicação. Mas Satanás, o inimigo número 1 de Deus, e possivelmente também o inimigo número 1 da maior criação de Deus, que é o homem, ele sabendo disso, que Deus entrega ao homem o direito de livre escolha, de livre decisão, ele usa de sua astúcia para fazer com que o homem quebre essa imagem e semelhança de Deus, através da sua desobediência. Satanás, ainda lá no Éden,
ele usa da sua astúcia e usa o corpo de uma serpente, porque ele é espírito, e o espírito, para se manifestar, o espírito, para se mover na terra, ele precisa de um corpo. E qual corpo que ele usa? Ele usa o corpo de uma serpente para induzir o homem ao pecado. E ainda lá no Jardim do Éden, Satanás leva o homem a pecar contra o Criador. E com a queda do homem entra o pecado no mundo e, como consequência do pecado, a morte também entra no mundo. Queridos, Satanás, ele se transfigura de uma serpente e vai até a mulher, e ali ele dialoga com aquela mulher, com a Eva, e ele induz a mulher a comer do fruto que Deus diz ao homem para não comer. E a mulher, ela pega daquele fruto, ela come e leva até o homem, seu marido, Adão. Satanás saiu de cena? Não. Ele simplesmente, acredita, ele sai do corpo daquela serpente e começa a direcionar a mente daquela mulher, a induzir aquela mulher, a Eva, a levar do fruto para seu marido, Adão. E influenciada pela serpente, por Satanás, a mulher chega ao Adão e entrega do fruto que ela acaba de comer. E ali o pecado ainda não tinha entrado no mundo. E Adão, quando ele pega aquele fruto, ele tem uma escolha a fazer: comer ou não comer daquele fruto. O fruto que Deus disse para ele que ele não poderia comer, porque se ele comesse daquele fruto, ele morreria. E Satanás sabia que Deus não estava falando de uma morte física, mas de uma morte espiritual. A morte espiritual é a separação de Deus com o homem. E Satanás, sabendo disso, ele usa de sua astúcia e induz a mulher a comer daquele fruto e leva a mulher a induzir o homem a comer daquele fruto. E o homem comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia diz que quando ele comeu daquele fruto, os seus olhos se abriram e eles viram que estavam nus. Durante toda a sua existência, até aquele momento, aquele casal, Adão e Eva, viviam nus. Eles não tinham vestimentas físicas, mas eles viram que estavam nus. Mas o pior, eles não estavam nus apenas fisicamente, mas a partir daquele momento que eles comeram daquele fruto, desobedeceram à ordem de Deus, eles ficaram nus espiritualmente. Eles foram afastados da presença de Deus por causa do pecado. Mas Deus é tão bom, mas Deus ama tanto a maior da sua criação, que vendo a necessidade do homem que tivesse uma oportunidade de voltar a essa imagem e semelhança de Deus, vendo Deus
que o homem tinha uma necessidade de voltar a ter a sua comunhão novamente com Deus. Deus bota em plano o plano da salvação. Através do seu Filho Jesus. Ele envia Jesus, seu único Filho, para que esse seu único Filho, ele entregasse a sua vida a uma morte, e uma morte de cruz. E através da morte de cruz, do seu Filho na cruz, e o homem reconhecendo esse sacrifício, reconhecendo que Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz, sofreu, para que ele tivesse uma oportunidade de voltar às suas origens, o recebendo como Senhor e Salvador da sua vida. Naquele momento em que Jesus morre na cruz, foi aberta uma porta para que eu e você voltasse a ter uma comunhão com o nosso Criador. Voltasse a ter a nossa imagem e semelhança, a imagem e a semelhança de Deus. Que Deus maravilhoso, queridos. Que você entenda isso nessa noite. Todos nós nascemos de uma semente pecaminosa. E ao nascermos de uma semente pecaminosa, nós somos um transgressor, nós somos um pecador que precisa do perdão de Deus, que precisa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas e pedir a Ele que nos receba de volta e perdoe os nossos pecados, que perdoe as nossas transgressões, que perdoe as nossas iniquidades. E ao fazermos isso, confessar com nossa boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele morreu na cruz do Calvário para pagar os meus pecados e me dar o direito de voltar até a comunhão com Deus, o meu Criador, e pedir a Ele que escreva o meu nome no livro da vida. Isso vai acontecer. O maior milagre de nossas vidas, o milagre da salvação. E quando você faz isso, Satanás, ele perde todo o direito legal que tinha sobre a sua vida, quando ele conquistou lá no Jardim do Éden, com a queda do primeiro homem. A morte espiritual já não tem mais poder sobre minha vida. O pecado já não tem mais poder sobre minha vida. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quando você confessa os seus pecados e tem o seu nome escrito no livro da vida, Satanás, ele perdeu todo o direito legal sobre a sua vida. E a partir desse momento, quem tem todo o direito legal sobre sua vida é Deus Pai Todo-Poderoso, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Mas precisamos ter cuidado, porque o livre-arbítrio ainda nós temos. E Satanás, todos os dias, ele vai tentar, como fez lá no Jardim do Éden, tentar te induzir, me induzir, para nos fazer pecar, para nos separar de Deus. Pense nisso. Se você já entregou sua vida para Jesus, se você já tem teu nome escrito no livro da vida, vigie, ore, para que Satanás não consiga te levar novamente ao erro, ao pecado, para te separar de Deus. Que você vai ganhar com isso, perseverando na fé, perseverando em Cristo, a vida eterna na glória, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, eu quero mais uma vez orar por você, pela sua família, pedir ao Espírito Santo que leve você a refletir sobre essa palavra e permita que ele gere vida dentro de você
através dessa palavra, assim como Ele tem gerado em mim há 26 anos, em nome de Jesus. Pai bendito, Pai amado, Pai querido, mais uma vez eu estou te pedindo que o Teu Espírito Santo possa, meu Pai, levar cada pessoa que ouviu esta mensagem, Senhor, aqueles que vão ouvir posteriormente através dos vídeos, Senhor, levar uma consciência, Senhor, que todos pecamos e que todos precisamos nos arrepender e que todos precisamos reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, reconhecer que Ele morreu na cruz para pagar o nosso pecado e pedir a Ele que escreva o nosso nome no livro da vida e assim tirando todo o direito legal de Satanás sobre nossas vidas, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por cada vida que tem nos acompanhado pela internet. Que o Senhor esteja abençoando e a Tua salvação esteja entrando em cada família, em cada lar, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, queridos. Eu sou o pastor Edson Magalhães. Eu sou casado com a pastora Elita Magalhães. Nós somos pastores aqui na cidade de Mossoró, na rua Monsenhor Júlio Bezerra, número 44, no Abolição 2, ali vizinho a Pai, por trás do TRE. Se você mora aqui em Mossoró e tem nos acompanhado, esse programa Firmado em Cristo e deseja conhecer o nosso trabalho, você é nosso convidado a estar conosco todos os domingos, a partir das 18 horas, ali no nosso templo, para louvar e adorar a Deus e agradecer por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Se você mora em uma outra cidade e ouviu essa palavra e desejou entregar sua vida para Cristo, procura uma igreja aí perto de sua casa, procura o pastor daquela igreja e fala para ele o seu desejo de entregar sua vida para Jesus e ele vai orar com você e a partir desse dia, Jesus vai te dar uma nova vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo programa Firmados em Cristo, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus.